Bom dia, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de História e o assunto de hoje será Estados Unidos no século XIX. A gente vem estudando todas as mudanças e transformações políticas e econômicas que estavam ocorrendo neste século. Já estudamos todas as mudanças econômicas, industriais e tecnológicas da Europa e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o que estava acontecendo no século XIX nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extenso em relação ao seu continente, porém, os americanos conheciam e habitavam principalmente o lado leste do país. Mas após a independência, o próprio presidente começou a incentivar a expansão para o oeste. Facilitava através de empréstimos baixos, a valores das terras num valor também abaixo, fazendo com que esses moradores da região leste ocupassem todo o espaço territorial. Para completar, no século XIX começaram a chegar muitos imigrantes de todos os países da Europa. Teve o propósito de ocupar todo o território da América do Norte. E o que acontece? Para ajudar a esses americanos ter a certeza que aquela terra pertenciam a eles, o governo lançou o Destino Manifesto. Isso significa que o americano se sentiu o povo escolhido por Deus para ocupar aquele território. Só que haviam dois problemas. Primeiro, os indígenas. Os indígenas ocupavam um vasto território. Eram as terras deles, que ocupavam anteriormente. Mas os novos americanos não tiveram problema nenhum. A maioria desses índios foram exterminados. Tiveram vários conflitos armados. E os indígenas, despreparados militarmente, acabaram perdendo grande parte do seu território. Quando foram se aproximando a oeste, encontraram outro empecilho, os mexicanos. Os mexicanos tinham ocupado toda a parte sudoeste dos Estados Unidos. Tiveram alguns conflitos armados, mas também alguns acordos. Isso mesmo, esses territórios foram comprados pelo governo americano. E no século XIX, num curto espaço de tempo, os americanos conseguiram ocupar o território do Oceano Atlântico ao Pacífico. Com um território tão grande, era a hora de fazer esse país se modernizar e se desenvolver. E aí começaram a produzir vários produtos, a desenvolver indústrias. Só que no decorrer do tempo, a gente consegue observar dois tipos de América. Na América do Norte, os habitantes que ocuparam a região centro-norte dos Estados Unidos tinham uma visão muito mais comercial. Eles começaram a desenvolver uma indústria naquele local. Eles acabaram observando que a Europa estava se modernizando e eles não estavam com a intenção de ficar muito atrás, não. Eles começaram a desenvolver a sua própria indústria, a modernizar, a desenvolver um plano de mercado com o comércio externo e assim fazer o país se desenvolver e se transformar numa potência industrial. O problema dos americanos do norte eram os americanos que viviam na região sul. Esses americanos tinham uma outra visão comercial. Eles tinham uma característica mais agrícola, principalmente o algodão. O algodão servia para abastecer a indústria europeia, principalmente a inglesa. E lá havia grandes latifúndios, aonde a mão de obra usada era a escrava. Com esses interesses tão diferentes, é claro que vão surgir alguns problemas. Neste momento, o presidente dos Estados Unidos é Abraham Lincoln. E Lincoln tinha essa visão das pessoas da região norte. Tinha essa intenção expansionista de modernizar e enriquecer o país. O problema é que os estados do sul não tinham interesse nenhum
de agradar o presidente e os nortistas. E aí, alguns estados se uniram e se separaram da União, formando os Estados Confederados. Bem, diante dessa possível separação, Lincoln não gostou nada deste assunto e declarou guerra aos Estados do Sul. No início, os dois blocos, o Norte e o Sul, estavam com potências militares muito parecidas, mas no decorrer da guerra, as coisas começaram a mudar. Como o Norte tinha mais indústrias, voltaram-se a produzir armas, numa quantidade muito maior do que tinha o Sul. E para completar, Abraham Lincoln decidiu acabar com a escravidão e acabou convidando escravos a pertencerem ao Exército do Norte. Caso isso acontecesse, ele seria livre. O Norte, militarmente muito mais forte, com um grupo de militares, de soldados superior ao Sul, num prazo curto de tempo, o Norte venceu. E vencendo, ele acaba impondo algumas regras. Primeira, fim da separação. A partir de agora, pós-guerra, só existirá uma América. E esta América acabou aos poucos se desenvolvendo. Todas as intenções do Norte de progresso, de modernidade e industrialização acabou chegando ao Sul e fazendo com que o Sul acabasse alimentando a indústria do próprio país. O comércio foi enriquecendo internamente, eles começaram a se desenvolver, a crescer, a ponto de querer mostrar à Europa quem é que mandava na América. Infelizmente, nada foi tão simples assim. Apesar de não ter mais escravidão em todo o país, ainda manteve-se uma forte discriminação aos negros. Surgiram até entidades secretas nessa época. Uma das mais famosas, Ku Klux Klan. Eles eram formados por pessoas geralmente brancas, poderosas da elite americana, que agiam com muito preconceito e com muito racismo contra esses negros, que, apesar de serem livres, ainda sofriam muita discriminação. Mas o governo americano resolveu mostrar que na América quem manda são os americanos. E isso a gente observa muito na fase imperialista do país. Nós vamos perceber em duas doutrinas. A primeira, doutrina Monroe. Essa doutrina era um aviso direto para os países europeus. América para os americanos. Isso quer dizer que não adiantava a Europa ter interesses de domínio na América, principalmente na América do Norte. Na verdade, ele está querendo dizer nas entrelinhas que os europeus precisam se preocupar com a Ásia, com a África, mas a América, quem manda são eles. E uma outra doutrina é a doutrina Big Stick. Os americanos vão tentar começar a imperializar principalmente a América Latina. E nessa tentativa de domínio, a primeira ordem será a diplomacia. Vão conversar, vão tentar buscar acordos, principalmente com os governos locais da América Latina. Porém, Big Stick significa grande porrete. Que isso quer dizer que na primeira tentativa serão acordos, porém não vão deixar de utilizar a força caso alguém queira, então, interromper ou impedir o expansionismo americano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!